aquilo que Ele quer falar aos nossos corações, sua vontade, seu desejo. E eu convido os irmãos a abrirem novamente para o Salmo 145. Nós fizemos no início do culto a leitura deste salmo. Eu convido você a abrir novamente para este salmo e nós assim fazermos a leitura dele novamente. Salmo 145. E assim, irmãos, nós vamos fazer a leitura de todo este salmo, não agora, mas gradativamente, à medida que nós formos lendo e fazendo aqui as aplicações, nós vamos fazer a leitura de todo este salmo. Mas eu gostaria que nós fizéssemos a leitura assim de alguns versículos iniciais. E o Salmo 145 ele diz: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. O versículo 7 diz: Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. E o versículo 21, o último versículo do Salmo 145. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. E o que nós podemos observar, irmãos, desse salmo é que o Salmo 145, ele é um salmo de Davi, assim como muitos salmos da Bíblia são de autoria do salmista Davi. E este salmo, ele tem por tema geral, ele vai assim tratar acerca da bondade, da grandeza e da providência de Deus. E assim nós observamos essas características nesse salmo sendo assim abordadas pelo salmista. E aqui nós vamos observar a partir de então, fazendo um percurso por este salmo, fazendo assim uma análise geral, um panorama, nós vamos observar alguns tópicos que o salmista ele vai abordar. Como nós já lemos alguns versos, nós podemos assim observar do verso 1 até o verso 3, o salmista ele começa esse hino de louvor a Deus com um compromisso de louvar constantemente ao Senhor. Ele vai aí dizer, né? Exaltar-te-ei, ó meu Deus, meu Rei, para todo o sempre. Todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome. E no verso 3, assim expressando a grandeza de Deus e que Deus ele é digno de ser louvado, porque Ele é grande. Esse louvor que o salmista faz ao Senhor, ele é em reconhecimento aos atributos e às obras do Senhor. Esse louvor que o salmista Davi expressa é assim reconhecendo aquilo que Deus é na sua essência e aquilo que Deus faz. E aí, a partir do versículo 4 até o versículo 7, nós vamos assim, como eu disse, gradativamente fazer a leitura de todo o salmo, de acordo com o que nós fomos observando nos tópicos que o salmista ele aborda. Nos versos 4 ao verso 7, Davi ele vai também expressar que os atributos e as maravilhas de Deus, eles são declarados a cada nova geração. Ou seja, as gerações, ao decorrer do tempo, vão assim louvar e dizer às próximas gerações esses atributos e essas maravilhas. A partir do versículo 4 ele diz: E uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza.
divulgarão a memória da tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Nos versos 8 ao verso 9, outro tópico ao qual o salmista assim vai abordar, ele continua o seu louvor ao Senhor pelos seus atributos, né? Não só pelas suas obras. E esses atributos são assim destacados nos versos 8 e 9. O salmista diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor, ele é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. E assim, continuando o seu louvor a Deus por esses atributos, observamos nesses versos que Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é paciente e cheio de amor. É o que está aí no versículo 8. Ele é tardio em irar-se, ou seja, ele é paciente, e de grande clemência, ele é cheio de amor. E que Deus também, no versículo 9, ele é bom para todas as pessoas e para a sua criação, ou seja, para com todos os homens na face da terra e para com a própria criação de Deus, a natureza, os animais. Deus estende a sua bondade. O Senhor, ele é bom para todos. E essa bondade, ela se estende também para toda a sua obra. E ele é bom até mesmo para aqueles que desprezam o Senhor, para aqueles que não reconhecem a Deus, para aqueles que diariamente não sabem sequer da existência do Senhor. A bondade de Deus se estende a esses também. Nós vamos observar então, a partir do versículo 10 até o versículo 13, outro tópico que é abordado aí pelo salmista. Ele expressa de que os fiéis e santos do Senhor, esses que o Senhor assim elegeu, esses proclamarão a glória do reino de Deus com ações de graças, com o fim de anunciar a toda a humanidade a glória desse reino. Versículo 10, o salmista diz: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor. E os teus santos, os fiéis do Senhor, te bendirão, falarão da glória do teu reino, confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Versículo 13, o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. E esses fiéis do Senhor, esses santos do Senhor, eles assim proclamarão esse reino eterno a todos os homens. Dos versículos 14 aos 16, o salmista também expressa através desses versos de que Deus, ele é providente e cuidadoso. Veja aí comigo: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. O Senhor, ele sustenta e apruma os necessitados, aqueles que se encontram em dificuldades, aqueles que necessitam do que comer, do que vestir. O Senhor é o providente, aquele que dá àqueles que necessitam. E diante disso nós já até lembramos, de Mateus capítulo 6, quando ali o Senhor, ele diz que o Senhor, ele cuida de toda a sua criação e cuida do homem, de forma que não necessitamos andar ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, porque se o Senhor é aquele que sustém e dá alimento ao pássaro, se o Senhor é aquele que veste a flor do campo, que de manhã nasce e ao entardecer ela morre, ela seca, quanto mais aos homens o Senhor não dá o seu sustento.
Por isso que deveríamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Sim, Deus, Ele é o provedor de todos na terra. Ele é quem dá o alimento aos pássaros e veste as flores do campo. Dos versos 17 ao 20, Davi assim expressa de que o Senhor, Ele é próximo daqueles que o buscam com sinceridade. Davi diz, versículo 17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade do que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos que o amam, porém os ímpios serão exterminados. E no versículo 21, aqui, fechando esses tópicos que nós observamos no Salmo 145, o salmista termina esse hino de louvor ao Senhor da mesma maneira como ele começou, com um compromisso de louvar a Deus. Nos versos 1 a 3, ele expressa assim esse desejo de louvar o Senhor sempre, todos os dias bendizer o nome de Deus. E no versículo 21 ele diz, profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. E assim, irmãos, diante de todo esse contexto, diante de todo esse panorama que nós observamos deste salmo, nós podemos observar esses atributos, essas qualidades acerca do Senhor, né? Sua bondade, a sua grandeza, suas obras, a providência de Deus para conosco. Mas o que nós podemos destacar e observar de maneira mais enfática, que é o que justamente o salmista também faz, ele enfatiza essa característica de Deus, né? Nós podemos observar e destacar um atributo que é a bondade de Deus. Ou seja de maneira direta ou indireta, o salmista Davi, ele dá certo destaque a essa qualidade de Deus no seu salmo. Os versículos do 7 ao 9, ele vai expressar de maneira direta, né, essa bondade do Senhor. Ele diz que, versículo 7, divulgarão a memória da tua muita bondade. Benigno e misericordioso é o Senhor, versículo 8. E versículo 9, o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Mas observamos também de maneira indireta o salmista expressando a bondade de Deus nos versos que nós já lemos, dos versos 14 aos 16, quando ele expressa a providência de Deus para as suas criaturas e para a sua criação. Ou seja, que Deus, através da sua bondade, ele estende a sua graça e providência a toda a criatura. E ele dá certo destaque a essa qualidade do Senhor nesse Salmo 145. E fazendo esse destaque desse atributo de Deus, meu desejo, irmãos, é que nós venhamos a refletir e fazer algumas aplicações práticas aqui nessa noite acerca da bondade de Deus nas nossas vidas, né? Mas antes de fazermos assim essas aplicações, eu gostaria que nós fizéssemos um questionamento, né? O que nós podemos aprender acerca da bondade de Deus, acerca desse atributo diante desse salmo? Porque, de fato, nós já sabemos que Deus é bom. O salmista ele expressa que Deus é bom e o porquê que o Senhor é bom, mediante as suas obras e as atitudes de Deus para conosco. Mas, mesmo sabendo, o que essa bondade de Deus revela para nós? O que esse atributo revela para nós acerca também do Senhor? E aí, fazendo aqui algumas aplicações, em primeiro lugar, irmãos, gostaria de destacar aqui de que a bondade de Deus, ela se refere à perfeição da natureza do Senhor. Falando novamente, a bondade de Deus, ela se refere à perfeição da natureza de Deus. E aí nós vamos observar isso porque a natureza do Senhor, a natureza divina,
ela é tão perfeita e absoluta que nada falta ao Senhor. Não vai ter um espaço faltando nessa natureza de Deus, nada que seja defeituoso e que possa ser acrescentado para que ele possa melhorar em alguma coisa. Deus, ele é perfeito. E por causa disso, por causa dessa natureza, Deus, em sua essência, em que ele é bom. Ele é essencialmente bom. Bom em si mesmo, mas não somente bom, ele é a própria bondade. Assim como o amor de Deus, né? Assim como o amor, que é também um atributo do Senhor, ele é a própria essência de Deus, né? E nós vamos encontrar na Bíblia dizendo que Deus, ele é amor. A bondade do Senhor também faz parte do caráter de Deus, da sua essência, e por isso Deus, ele é bondoso, faz parte de quem ele é. E nós aqui podemos observar que na criatura, nos seres que foram criados, a bondade, ela é uma qualidade que é acrescentada, que é dada pelo próprio Deus, mas que em Deus faz parte de quem ele é. No Salmo 52, versículo 1, né, uma parte do verso, vai dizer o seguinte: a bondade de Deus permanece continuamente. E se a bondade de Deus permanece continuamente, ela jamais terá fim. E por não ter fim, ela faz parte do Senhor, porque Deus, ele é eterno. E nós vamos observando esses contrastes, né, entre o homem, a bondade de Deus, a bondade, tanto no homem quanto em relação a Deus. Na criatura, a bondade, ela é dada, ela é cultivada, né? Ela é cultivada porque se nós não a praticarmos, se a criatura não a praticar, com o decorrer do tempo, ele deixa de fazer coisas boas e faz coisas más, coisas ruins. Mesmo que o homem tenha bondade, essa bondade não é grande o suficiente, ela é falha, e é como se fosse apenas uma gota em meio a todo o oceano. A bondade na criatura, ela é inconstante, porque ora agimos com bondade, ora não. Mas já no Senhor, faz parte da sua essência de quem o Senhor é. É grande como um oceano infinito, é eterna, não muda, é imutável. Não é inconstante, que ora talvez Deus fosse bom e ora talvez não. Não, em todo tempo Deus é bom. Tem até uma música, né, sobre isso. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. E em tudo que Ele faz, em todas as suas obras, tudo aquilo que o Senhor faz, no seu agir, mesmo que aos nossos olhos coisas ruins estejam nos acontecendo, até nisso existe a bondade do Senhor, porque todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor e para a vontade de Deus. Deus, ele é o bem maior. Mas Deus não somente é o bem maior. Deus não somente é maior do que todos os seres, ele é o melhor de todos. É por isso, né, todas as coisas que foram criadas por Deus, toda a sua criação, ela é a demonstração dessa bondade do Senhor. As obras do Senhor, o homem, o universo, são demonstração dessa bondade do Senhor. O Salmo 119, o versículo 68 diz: Tu és bom e fazes o bem. Então observamos que aquilo que o Senhor fez demonstra a bondade do Senhor. E tudo o que provém de Deus, os seus decretos, a sua criação, as suas leis, as suas providências, provém de sua bondade. Gênesis capítulo 1, versículo 31, como nós muito bem conhecemos, né? Vai dizer que: E viu Deus tudo quanto havia feito, e tudo era muito bom. Sim, irmãos. Como lemos no Salmo 145,
versículos do 15 ao 16, Deus ele é bom para todos. Versículo 9, Deus é bom para todos. E nos versos 15 e 16, ele é bom para a sua criação. Faz parte da sua essência. Realmente, irmãos, a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 33, verso 5. Mesmo quando a humanidade, juntamente com a criação, entraram em queda lá em Gênesis, por causa do pecado, e isso tendo trazido consequências até os dias de hoje, fazendo com que o homem sofra, fazendo com que a natureza gema com grande expectativa pela volta do Senhor, porque toda a criação, a natureza está a sofrer por causa também do pecado do homem. Mesmo assim, desde aquela época até hoje, Deus não privou de imediato as suas criaturas caídas de todas as suas bênçãos, das bênçãos do Senhor. Deus poderia, a partir daquele momento, ter se afastado de maneira completa do homem, ter deixado-o abandonado, não ter mais contato nenhum com o homem, não ter contato nenhum com essa terra, ter deixado a terra de maneira completa abandonada. Mas mesmo assim, mesmo diante da queda do Senhor, Deus demonstrou bondade. Porque Deus ele declarou juízo, sim, Deus proclamou seu juízo ao homem, fazendo com que o homem padecesse por causa do seu pecado, que estivesse em condenação, caso não reconhecesse a graça de Deus. Mas mesmo declarando juízo, ele demonstrou misericórdia. Nós somos afligidos por causa dessa queda, mas Deus derrama do seu amor e da sua bondade eterna sobre nós. Tiago, capítulo 2, o versículo 13, na parte B, vai dizer assim: a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Isso quer dizer que mesmo o juízo de Deus tendo sido estabelecido sobre o homem, de que estaria condenado por causa do pecado e que necessita reconhecer a Jesus, caso isso não aconteça, está fadado à perdição eterna. Mesmo assim, a misericórdia ela triunfa sobre o juízo, porque aquele que reconheceu o Senhor Jesus Cristo mediante a fé, ele é libertado dessa condenação, desse juízo, da ira de Deus, e passa a receber as bênçãos espirituais de Deus. Nas cartas do apóstolo Paulo, ele vai sempre expressar isso: olha, temos as bênçãos, recebemos todas as bênçãos espirituais do Senhor. E Deus poderia não nos dar nenhuma dessas bênçãos espirituais, a salvação, o ser reconciliado com Deus, ter novamente intimidade com o Senhor, não como era no princípio, porque no princípio o homem via Deus face a face, Deus se manifestava ao homem. Hoje, mediante a graça do Senhor, o homem tem acesso a Deus, mediante a fé, por meio de um relacionamento com o Senhor, através do Espírito Santo. Mas Deus, sim, nos proporcionou isso através da sua bondade. A bondade de Deus, ela diz, respeito a essa natureza divina do Senhor, de que é perfeita, justamente por isso. Todas as obras de Deus, elas não são por essência boas, mas o Criador, por ser perfeito, ele é essencialmente bom. Passando aqui, irmãos, para uma segunda aplicação, e aqui serei bem breve. Nós podemos fazer mais um questionamento. Como nós vamos reagir a essa bondade de Deus? Eu gostaria que você desse destaque novamente ao versículo 10 do Salmo 145. Verso 10 do Salmo 145. E vai dizer assim: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor. Os teus santos te bendirão. E em segundo lugar, a maneira a qual nós devemos reagir a essa bondade é louvar ao Senhor por essa bondade. O salmista expressa assim de que os fiéis do Senhor, eles renderão graças a Deus. Eles bendirão o nome do Senhor. A nossa gratidão
a essa bondade, ela é apenas um retorno que é justo a nós darmos ao Senhor. É justo e é exigido de nós, por causa dessa bondade, que nós íamos a prestar assim um louvor a Deus. É o reconhecimento dos atos misericordiosos do Senhor para conosco, para que o nome do Senhor possa ser assim glorificado. No versículo 21, que nós assim falamos, Davi ele expressou esse compromisso de louvor para com Deus, que a sua boca iria proferir louvores. Ele faz também esse convite de que toda boca, aquele que pode falar, louve o nome do Senhor, porque é aquilo que é exigido de todos os seres que reconheçam a bondade de Deus. E esse louvor deve ser constante. Em todo esse salmo, em todo o percurso desse salmo, desse hino de Davi, nós observamos de maneira detalhada Davi, ele reconhecendo os atributos de Deus, a sua bondade. Em todos os aspectos que Davi fala essas palavras, ele assim detalha em louvor ao Senhor o porquê de louvar a Deus da sua bondade e da sua misericórdia. Cada aspecto da bondade de Deus para com a humanidade e para com a criação. É um reconhecimento amplo, mesmo nas coisas mais simples, como o prover do pão nas nossas vidas. Ele vai dizendo assim que Deus, ele sustém os que vacilam, aprumam os que estão prostrados em grande necessidade. Versículo 15, em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Aqui ele destaca de que a criação, todo ser que vive, ele depende do Senhor. Mesmo que o homem tente por suas próprias forças buscar os meios para os quais devem sobreviver, ainda assim, a criação, o homem necessita de que Deus o proveja. Mesmo nessas coisas mais simples, Davi expressa de que o Senhor é provedor. E o que nós observamos, irmãos, é que ele detalha, de maneira assim maravilhosa, a bondade de Deus em cada aspecto das nossas vidas. Mas o que acontece muitas vezes, isso parte de nós, é de que nós não apreciamos a bondade de Deus dessa maneira detalhada. Nós, muitas vezes, agradecemos ao Senhor apenas de uma maneira superficial, não reconhecendo a bondade de Deus em cada pequeno detalhe na nossa vida. Não reconhecendo o quanto Deus ele é provedor e bom em tudo. E a nossa gratidão é apenas uma coisa superficial. É uma coisa tão rasa. Como é maravilhoso o salmista expressando de que ele medita no glorioso esplendor da majestade e das maravilhas do Senhor. Como é maravilhoso a expressão de que será falado do poder dos feitos tremendos de Deus e que serão contados as suas grandezas, mas muitas vezes nós não estamos a meditar nessas coisas, na grandeza do Senhor, nesses detalhes. E a nossa gratidão é superficial. A bondade de Deus, irmãos, ela é exercida para conosco no curso comum dos eventos, no dia a dia das nossas vidas. Nós experimentamos diariamente a bondade de Deus. Seja a partir do fôlego, quando acordamos, ou seja através de grandes livramentos e ações que o Senhor faz para conosco. Charles Spurgeon, ele diz: jamais deveríamos tolerar um instante de incredulidade na bondade de Deus. Seja o que for que se questione, é absolutamente certo que o Senhor, ele é bom. As maneiras às quais Deus age, elas podem variar, mas a sua natureza é
a mesma. E nós tão somente, irmãos, nós tão somente deveríamos louvar e bendizer com a grande reverência ao Senhor e reconhecer aquele que é bom, aquele que é bondoso nas nossas vidas. Esse deve ser um ato sincero a partir do nosso coração. Deve ser algo constante. Assim como Davi, ele expressou de que o seu louvor era diário, de que sempre louvaria a Deus, esse reconhecimento deve ser diário nas nossas vidas, deve ser cotidiano para todo sempre. E um último ponto aqui que eu gostaria de destacar para a nossa conclusão é de que quando louvamos ao Senhor em reconhecimento à sua bondade, esse louvor se torna um testemunho aos homens. Quando louvamos a Deus em reconhecimento à sua bondade, esse louvor se torna um testemunho aos homens. Novamente, aí vá comigo para o versículo 11, até o versículo 13 do Salmo 145. O salmista disse, que os seus santos e benditos, aí no versículo 10, esses, versículo 11, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios, aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos, a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, santo em suas obras. Davi expressa de que os seus santos, esses, ao louvarem ao Senhor, ao bendizerem o nome de Deus, eles louvarão o Senhor para que diante dos homens fique notório, ou seja, fique claro, fique escancarado, fique de maneira a ser vista e testemunhada, de que fique testemunhada os poderosos feitos do Senhor, a glória da majestade do reino. Fique assim testemunhado diante dos homens que Deus é um Deus glorioso e que o reino dele é o reino de majestade, é que é o reino de todos os séculos, é que é o reino que domina as nações, como está no versículo 13, de que ele é o rei desse reino e de que ele é fiel em suas palavras e é santo naquilo que faz. E esse nosso louvor, irmãos, a palavra do Senhor diz, fará com que seja testemunhado aos homens quem Deus é, a sua bondade. A louvarmos de fato, estamos proclamando a grandeza e a glória do reino de Deus, para que assim todos saibam das suas obras realizadas e reconheçam também que o Senhor é bom. Por isso, irmãos, eis a importância de reconhecermos essa qualidade, esse atributo de Deus, a sua bondade nas nossas vidas. E assim louvarmos para que fique testemunhado dentro dos homens quem o Senhor é, a sua bondade. Isso é fato, irmãos, porque muitas das vezes, quando nós estamos a padecer por certos sofrimentos, e em vez de murmurar, nós louvamos a Deus, as pessoas elas se perguntarão por que louvamos em vez de murmurar, por que somos gratos em vez de sermos tristes. É porque em todas as coisas, em tudo, até diante das dificuldades, até diante da desgraça desse mundo, Deus é bom para conosco. E que se sofremos na carne e no corpo, temos a esperança da eternidade. E de que a glória que há por vir não há de se comparar com os sofrimentos deste mundo. E que essa é a nossa expectativa, de que Deus, Ele nos garante e nos deu essa promessa, de que no futuro não haverá mais choro, não haverá lágrima, não haverá dor. É por isso, irmãos, que para o mundo tudo isso é loucura. Nós sofremos aqui sim,
Mas Deus nos deu a sua promessa, a sua bondade, de que não haverá sofrimento no reino futuro, o reino eterno. Por isso, irmãos, um coração ingrato, ele não resulta em nada. Mas um coração grato a Deus resulta em louvor à glória de Deus e testemunho para toda a humanidade da bondade do Senhor. Por isso, louvemos ao Senhor. Louvemos e reconheçamos a sua bondade, porque esse é o justo retorno exigido daqueles que recebem a benevolência do Senhor. Amém? Eu gostaria de, antes de passar para o pastor, cantar uma canção que é de autoria minha. Essa canção é baseada no Salmo 107 e ela fala também acerca da bondade do Senhor. Eu gostaria de cantá-la, irmãos, e mesmo que os irmãos não saibam dessa canção, que possamos fazer assim uma meditação na letra desse hino. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor é eterno, sua graça é sem fim. Assim o digam os que Ele resgatou e os livrou das trevas e da morte. Anunciar louvores ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor é eterno, sua graça é sem fim. Assim o digam todos os seus santos. Assim o digam os que Ele resgatou e os livrou das trevas e da morte. Povos anunciar louvores ao Senhor. Assim o digam os que Ele resgatou e os livrou das trevas e da morte, reunidos de todos os povos, anunciar louvores ao Senhor.